Boa tarde, meu querido, minha querida irmã, louvado seja Deus. Nossa, que milagre, não? Nós estávamos aqui ontem, hoje, que bom, que bom. Graças a Deus, amados, graças a Deus mesmo, porque olha, é uma luta, né? Uma luta para todos nós, a correria. Ontem eu falava para uma amiga minha querida, nós corremos tanto e de repente, né? A gente vai embora e não terminou nada. Não é verdade mesmo? É incrível, não? Por isso que precisa ir devagar, né? Não como tartaruga, mas não adianta muito corre, deixar de curtir as pessoas e ficar junto com as pessoas, não é verdade? Mais importantes são as pessoas, né? Ontem meu netinho ficou em casa, eu larguei tudo que eu tinha que fazer mesmo, de muito importante, né? Fiquei com ele no sofá. Não largava do bendito celular, mas pelo menos eu fiquei passando a mão no pezinho, passando a mão na cabeça, passando a mão no bracinho dele, né? Curtindo do meu jeito, do jeito que eu pude, porque não queria largar do bendito celular, né? Então a gente fala muito, mães, tirem o celular, mas as mães tentam também, né? É que faz parte da cultura nos dias de hoje, né? Infelizmente é a verdade, mas a gente se preocupa quando fica um pouco mais tempo, por causa da visão, por causa dos bracinhos, né? Dos dedos, das mãozinhas que começam depois a doer, enfim. Mas louvado seja Deus, curti, foi muito bom ficar com os netos. É um presente de Deus, neto, né? Nossa Senhora, eu sempre digo, se eu soubesse que neto era tão bom, eu tinha tido eles primeiro. E quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que realmente São Lucas falou muito do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, em todos os acontecimentos, nos milagres, nos momentos também de tribulação, invocavam muito o Espírito Santo, deixaram uma lição maravilhosa para nós, um exemplo maravilhoso e um alerta maravilhoso que sem o Espírito Santo nós nada somos. Sem o Espírito Santo não devemos sair de Jerusalém. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos: não saiam de Jerusalém, antes que venha sobre vós a força do alto. O que isso significa para nós todos hoje? Não saiam a pregar a palavra de Deus sem a força do Espírito Santo, sem invocá-lo, sem honrá-lo, sem ter a certeza de que Ele realmente é aquele que unge, é aquele que convence. Não somos nós que convencemos as pessoas, é o Espírito Santo que convence. Por isso que às vezes, meu amado, não precisa não de muitas palavras, né? São Francisco tinha um entendimento tão profundo quanto a isto. São Francisco dizia ao irmão Leão: vai evangelizar, se for necessário, fale. Saia, vai evangelizar, se for necessário, fale. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo também unge o olhar, ele unge o sorriso, ele unge o tom da voz, ele unge os ouvidos, ele unge o toque de suas mãos. Por isso que
o dom de cura vem pelas mãos, né? Você toca no irmão, pede a cura e o irmão é curado. Queridos, só não acontece curas miraculosas, deveríamos ver isso todos os dias, porque infelizmente a nossa fé talvez ainda não seja nem do tamanho de um grão de mostarda. E nós dizemos ter fé, não é verdade? Por isso que é preciso pedir, Espírito Santo, dá-me o dom da fé, dá-me o dom da fé. Vem com todos os seus pacotes, Espírito Santo. Eu quero todos, os dons de santificação, eu quero, Senhor, os dons teologais, eu quero, Senhor, os carismas, os que conheço e os que não conheço. Estou à tua disposição, Senhor. Pequena, miserável, pecadora, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me para eu poder ajudar. É assim que nós oramos para o trabalho na nossa vida. Como o Senhor é fiel, Ele mostra onde está o problema, Ele leva a gente até lá, né? É fantástico, queridos. É que eu não posso estar todo dia contando testemunho aqui do meu trabalho, fica enjoativo, não fica? Mas olha quantas pessoas se libertam, vão para o Senhor. Depois de um mês e meio em coma, a gente chega, ora, pede ao Senhor que dê o alívio de todas as dores, chega perto do doente e diz: meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha medo, Jesus está com você. E depois, mais tarde, alguém liga, alguém avisa: olha, fulano morreu, fulano descansou. Queridos, porque olha, tem alguns amados que realmente não descansam. Ficam ali naquela agonia é horrível. É muito sofrimento. E é o Espírito Santo que nos mostra. É o Espírito Santo que nos impulsiona. É o Espírito Santo que nos leva. E quando Lucas fala do Espírito Santo, Lucas também fala, né, dos Atos dos Apóstolos, mas ele fica muito também em São Paulo. Lucas era discípulo dele. Lucas viu muitas coisas, mas também retornou à história. Lucas era um médico, nós sabemos disso. Mas nos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que São Paulo foi o responsável pela entrada em massa de pagãos para a igreja cristã, para o cristianismo. E aqui eu quero falar um pouquinho com você. São Paulo foi responsável pela entrada em massa de pagãos na igreja cristã. Como é que os pagãos vieram? Vieram com suas crenças e São Paulo os aceitou assim, porque isto é amor, porque isto é misericórdia? Não, não. São Paulo pregava Jesus crucificado, Jesus que ressuscitou e morreu, aliás, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo. E os pagãos tinham que deixar os seus deuses. Inclusive, São Paulo chegou até a pedir para que jogassem os livros de feitiçaria, suas imagens de deuses, né, que eles adoravam, e queimou. Sim, houve a queima de objetos não cristãos.
Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Você que concorda que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana aceite o sincretismo religioso com todas as suas culturas pagãs e deixa de lado Jesus Cristo? Isto não é evangelização. Sabe? Isto é uma heresia. E eu falo isto sem medo. Sem medo. Porque é a realidade, amados. Vamos acordar para a vida. Vamos ler mais a palavra de Deus. Vamos ler mais os livros dos santos. São Padre Pio, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Irmã Faustina, São João Paulo II. Mas especialmente a palavra de Deus, para não entrarmos em confusão, sabe? Não é porque é um bispo que está falando, ou um sacerdote que está falando, ou uma leiga que está falando que é a verdade. Eu tenho que saber se é verdadeiro. Eu preciso estar por dentro da palavra de Deus, sabendo que nem tudo está escrito aqui, que há verdades explícitas e implícitas na santa palavra de Deus, mas que existe também o magistério da nossa igreja, que é muito sério, viu? Magistério da igreja. Então, um sacerdote, um bispo, até o próprio Papa saiu fora do magistério da igreja, saiu fora da palavra de Deus, nós temos o direito de dizer: isto eu não aceito. Como disse São Paulo, se um anjo vier me dizer o contrário, eu direi a ele: seja anátema. Não é sério? É muito sério. Então vejamos, amados, eu falei que íamos continuar a palavra de ontem, né? Vejam bem, eu falei para o Rony que eu vou trazer uma toalha para tampar as minhas pernas. O Rony falou assim para mim, eu vou contar para vocês. O Rony falou assim: traga então também o véu sobre a cabeça. Não é? É que sobe, né? Pronto. Programa ao vivo assim. Você tem que fiscalizar para não ficar escandaloso, né, queridos? Isso quem ensinou para mim foi minha mamãe. As mulheres têm que saber sentar-se, né? A mulher, ela mostra o que tem no coração através do seu modo de sentar e o seu modo de vestir, né? Era o que minha mãe falava, né? Queridos, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos de 20 em diante. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Lembram que nós falamos ontem? Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele com o favor de Blasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. Então, meus queridos, nós comentamos um pouquinho sobre esse versículo, né? Nós já estávamos assim com o tempo bem contado, mas nós comentamos que realmente é o que acontece até nos dias de hoje. As pessoas ficam em paz com a outra por mero interesse. A maioria não fazem as pazes por temor a Deus, porque você precisa amar o seu irmão.
mas sempre por interesse. Vejam como é fácil ficarmos em paz com um empresário, por exemplo. Como é difícil ficar em paz com um mendigo, não é? Se o empresário te magoa, mas você tem um irmão que trabalha lá, você tem uma mãe que trabalha lá, você tem um tio que trabalha lá, você perdoa com facilidade o empresário. Se ele vir falar com você, você volta a falar com ele com toda tranquilidade. Agora, vem cá, me diga, né? Você, se um mendigo te maltrata, hein, meu irmão? Se o mendigo te maltrata, passado uma semana, ele vem falar com você de novo, o que você faz? Você o afasta. Você não quer conversa mais com ele, porque ele é um estúpido, porque ele te maltratou. É isso que acontece. E infelizmente todos nós caímos nessa. Todos nós nos escravizamos por interesses. Tornamo-nos escravos. Fazer a paz com alguém por causa do interesse de alguma coisa, eu simplesmente estou me tornando escravo de alguém. Então presta atenção, você é um escravo. Eu sou uma escrava. Infelizmente é a realidade, né? Por exemplo, amados, nós temos colaboradores que medo de pedir para eles aumentarem um pouquinho a colaboração, que estão há 10 anos com a mesma colaboração. Que medo, por quê? Porque simplesmente vão falar para mim assim, então tire. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então eu fico quieta. E lá no fundo, escrava. Por quê? Porque se eu perder a colaboração de fulano, de ciclano, de troiano, acaba o programa Fonte de Água Viva. Então, queridos, que Deus nos ajude. Mas esta escravidão, entre aspas, é ruim, mas não é pecaminosa enquanto você não for conivente com o pecado, com o erro, entendeu? Tem um vídeo que outro dia passou, é de um filme muito lindo, um filme, se eu não me engano, evangélico inclusive, um filme gospel, muito bom, sobre a honestidade, sobre o temor a Deus. Eu não lembro muito bem, eu só sei que o cara ficou muito tempo desempregado, né? E depois ele arrumou um emprego e um dia, e orando com a esposa, daí melhorou um pouco a vida, deu para pagar um pouco as dívidas, estava tudo bem, de repente o patrão o chama e faz uma proposta a ele, dizendo assim, não sei se era patrão ou se era o gerente da fábrica, dizendo para ele, olha, eu gostaria que você fosse o nosso gerente, mas você vai receber mais, você vai, né, ser recompensado, mas eu gostaria que algumas notas fiscais ficassem separadas, alguma coisa assim, que era realmente uma desonestidade. O cara ia receber, né, aumento de salário, seria de confiança do seu chefe, né, do seu superior, só para fazer isto. Então, poxa, não pregam que eu tenho que obedecer? Ah, queridos, como eu fico doida quando as pessoas vêm esfregar na nossa
cara assim, olha, a obediência é sinal de humildade, peraí, a obediência com sabedoria, não a obediência burra. São Paulo dá umas dicas sobre isto. Frei Cantalamessa tem um livro sobre a obediência, que se os santos, ele diz num texto lá, que se os santos da nossa igreja tivessem sido obedientes à risca, a igreja tinha sido destruída por membros de dentro da própria igreja. Então nós temos que obedecer com sabedoria. E esse jovem rapaz, quando o patrão dele disse isso, e falou para ele assim: amanhã você me dá a resposta, ele vai para casa, ele conta para sua esposa, os dois entram em oração, e sabendo que realmente iam ser prejudicados, que ele ia perder o emprego, que iam voltar naquela vida de miséria que eles estavam, ele vai para o patrão. Quando o patrão pergunta para ele se ele aceita, ele simplesmente diz: eu não posso. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou ofender o meu Deus. Olha só. Não é ofender a sua igreja, é ofender o nosso Deus. Eu não posso. E daí, a grande surpresa. O patrão tinha feito um teste com ele. Ele falou: agora então eu posso colocar você nesse lugar, porque agora eu posso confiar em você. Então, querida irmã, nós temos que viver em paz com os nossos irmãos, com os nossos superiores, desde que não sejamos coniventes com o pecado deles, desde que não entremos no sistemão mundano. Meu patrão mandou, eu faço. Ontem mesmo assisti um filme à noite de 2 soldados, 2 guerrilheiros que obedeceram ao seu superior e, na obediência ao seu superior, mataram um colega, porque o seu superior mandou. Enfiaram um pano na boca do cara até a garganta, que explodiu os pulmões. Fizeram isto por obediência e acharam que estavam certos, mas no final do filme, um deles reconhece que foram inteiramente errados, porque para salvar uma vida deveriam de ter lutado, brigado, discutido, né? Discutido até inclusive por causa do outro, desobedecido às ordens. Meu querido, minha querida irmã, que o Senhor ilumine nossa mente, porque às vezes nós achamos que somos cristãos verdadeiros, que estamos fazendo as coisas corretas só porque rezamos o rosário diário, porque jejuamos, porque vamos para a igreja todos os dias e comungamos o corpo do Senhor, mas estamos entrando em ciladas terríveis, admitindo, quando pedem para nós o erro, o pecado, ou por puxa-saquismo, ou por interesses sórdidos. Mas a palavra, queridos, não para aí, né? Vejam bem, Herodes se veste todinho, né, com traje real, senta-se no tribunal, ele dirige ao povo uma locução. Herodes falava muito bem, né? Vai com seu traje real, tá errado? Não, ele era rei, tinha o traje real, amém, aleluia, não fez nada de errado. Seria esquisito, meu querido, Herodes ir falar com o povo, né, Ana? Ir falar com o povo e
infelizmente, sabe, fazer-se de humilde, de simples, não vestir sua veste real para mostrar ao povo que era simples e no coração não estava sendo. Não adianta nós queremos fazer de conta que somos alguma coisa. Nós temos que ser o que somos, né? Se eu tenho um sapato chique para ir num casamento, eu vou com aquele sapato chique. Se eu não tenho, eu não vou. Eu não tenho que, né, fazer de conta. O importante é o coração. É importante como você trata as pessoas, mesmo com um sapato chique e outras pessoas não. Não é? Só que ele fala, deve ter falado muito bem, né? Que o povo começou a aplaudi-lo e dizer: não é um homem que fala, mas é a voz de um Deus. Queridos, aqui está o grande perigo das nossas vidas. Em todas as situações, pegarmos para nós a glória que é de Deus. E uma boa parte das pessoas não sabem disso. Que em tudo temos que dar graças a Deus, porque nem respirar eu respiro se meu Pai Celestial não permitir. Ele tira a minha vida num piscar de olhos. Então tudo eu devo a Deus. Se eu faço um programa bom de TV, eu devo ao Senhor. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é nobre, vem de Deus para nós. E muitas vezes as pessoas dizem assim: mas como assim? Fui eu que fiz? Fui eu que fiquei uma semana diante, por exemplo, do computador, mexendo aqui e acolá para ver se eu aprendia. Não foi Deus, fui eu. Mas pare para pensar. Se o Senhor não te der saúde, se o Senhor não te der inteligência, se o Senhor não te der visão para você enxergar, se o Senhor não te der movimento nos dedos para você mexer no tal computador, você não vai conseguir fazer nada. Por isso, meu querido, que em tudo dai graças, em tudo. Quando eu era vereadora, sabe, às vezes alguns irmãos diziam para mim assim: aqui não é igreja. Engraçado que agora usam o púlpito lá como se fosse, usam a tribuna, que na igreja é púlpito, né? Agora usam a tribuna como um púlpito. E muitos desonram o nome do Senhor porque mentem. Infelizmente. Mentem ao povo, se degradiam, sabe? Mas quando eu era vereadora, antes de eu falar, eu sempre falava: que o Senhor seja louvado, Deus seja louvado. Só isso. E daí brigavam comigo, tiravam sarro, né? Só que, para a glória de Deus, os 4 anos eu trabalhei com dignidade em todos os sentidos. Mas isto graças a mim? Não. Graças ao meu Senhor, graças ao Espírito Santo que me conduzia, que me corrigia, que me alertava, que me defendia. Então, em tudo dai graças. Queridos, quando disseram isso para ele, ao invés dele dizer realmente, né, que o Senhor seja louvado, que Deus seja louvado, a Ele a honra e a glória, ou então no coração ele dissesse isso, mas não, ele se envaideceu, ele se vangloriou por dentro. E o Senhor já queria pegá-lo, porque ele já tinha feito muito mal. Diz a palavra que imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Pode ser que não tenha sido imediatamente, pode ser que depois daquele momento ele começou a ficar doente e foi comido por vermes. Você já viu uma pessoa comida por vermes?
eu já vi no hospital, de sair bicho pelo olho, pelos ouvidos, por uma ferida no rosto, pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz, aliás. Queridos, ele foi roído por vermes, porque falaram que ele era a boca de um Deus. Não era um homem que estava falando, era um Deus. Por isso eu digo mais uma vez aqui, pregadores, tomem cuidado com a vaidade. Dobrem-se diante do Todo-Poderoso. Grupo de oração não é show. Grupo de oração é para levar o povo a penitenciar-se, a dobrar-se diante do Todo-Poderoso, a humilhar o seu coração diante de Deus. E quando for glorificar ao Senhor, é para glorificar de verdade, levar o povo a crer nisto. Graças a Deus nós temos muitos, né, ministros de louvor que não se empavonam, que são pessoas humildes, que têm o temor a Deus. Graças a Deus. E todos nós temos que zelar, sabe, por nós mesmos, para que não caiamos nesse pecado tão grave, que é a falta do louvor e da glorificação ao nome do Senhor.